namorando com seu namorado num local não, de uma forma não devida, vamos dizer assim. O que acontece? Será que a famosa apresentadora, assim como seu namorado, poderia alegar violação de privacidade ou intimidade ao serem filmados, tendo o vídeo sido divulgado na internet, namorando em uma praia? Então, qual é a questão? Eles foram filmados, lógico, o filme foi bater na internet com cenas íntimas, e eles alegaram o quê? Violação de privacidade ou de intimidade. E perderam. Por quê? Perderam. Porque eles estavam em local o quê, pessoal? Público. Né? Então, quem se encontra em local público, mesmo que você não seja conhecido, não interessa, certo? Não, deve se preservar, certo? Em relação a determinados atos. Não pode alegar ali violação de intimidade. Intimidade, certo? Em local reservado, certo? Da esfera da pessoa, e não público. Então, perderam a ação. Aí, falar um pouquinho agora sobre direito autoral. Conceito. Para Carlos Alberto Bittar, direito autoral ou direito de autor é o ramo do direito privado que regula as relações jurídicas advindas, surgidas da criação e da utilização econômica de obras intelectuais, estéticas e compreendidas na literatura, certo? Nas artes e nas ciências. Isso aqui é muito interessante para vocês da área de informática. Por quê? Vocês vão trabalhar com o desenvolvimento, por exemplo, de software, se alguém optar por essa carreira. E o software é considerado uma obra intelectual. Então vocês vão ter que saber quando essa criação, né, feita por programador, por um analista ou por um técnico, vai ser, de que forma ela vai ser protegida. Então, alguém que trabalha numa empresa, vamos pensar alto, vocês futuramente trabalhando, sei lá, na Microsoft ou na IBM. Você desenvolve um software, certo? A quem vai pertencer esse software? A você, o programador, ou a empresa Microsoft, ou a empresa IBM? E aí, quem me responde essa? Vou continuar a aula aqui, mas eu quero que alguém me responda. Você é programador da empresa, certo? Desenvolve um software. Então, quero que você elabore aí um software que trate sobre um jogo qualquer, de carro de corrida. Você elabora. Muito bem. Quem é que detém o direito sobre aquele software? Quem é que vai lucrar com ele? É o programador ou a empresa? Vamos continuando aqui. Obras intelectuais. Artigo 7º da Lei de Direitos Autorais, certo? A Lei 9610/98. São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, que não tem nada a ver com o espiritismo, com o caboclo baixando, nada a ver com isso, certo? Expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte. Tangível, que é uma coisa tangível, que você pode o quê? Tocar, ou intangível. Conhecido ou que se invente no futuro. Então, o legislador já ficou aqui preocupado com coisas futuras, certo? Tais como... Aí eu seleciono aqui o mais importante para vocês, certo? Inciso 12º. Os programas de computador. Então, é uma obra intelectual protegida, certo? Agora, detalhe. O programa de computador, ele é o quê? Intangível. Você não toca no programa de computador, certo? Você toca no suporte onde ele é colocado. Então, pode ser o quê? Um CD, pode ser o quê? Um HD, certo? Entre outros. Então, ele é intangível. Aí vamos lá. E aí, alguém respondeu a pergunta? Não, ainda ninguém. Certo, vamos lá. E o que é um software? Bom, essa pergunta eu acho que todo estudante de informática deve saber responder, né? Se alguém chegar para você, o que é um software, fulano? E aí? O que é que vocês responderiam? Eu vou responder para não perder tempo. Vamos lá. Segundo a lei de software, ou seja, eu vou dar primeiro uma resposta baseada na lei. Certo? O que a gente chama de resposta legal. Depois eu vou citar uma baseada na doutrina, de alguém que escreveu sobre o assunto. E lá, esse artigo primeiro é da lei, certo, de software, é a lei 9609/98. Diz o seguinte: programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem o quê? Natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga,
para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. Chega, cansa, né? Mas vou ler mais rápido aqui. Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento de informações, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. Então, observe que o conceito legal, o legislador, ele queria abranger o máximo de informações possíveis a respeito do software. Aí vamos para outro conceito, esclarecendo, traduzindo isso que o legislador falou. Então, esse conceito já é de um doutrinador. Olha só. Programa de computador é toda linguagem empregada em equipamentos tecnológicos com um fim determinado. Em suma, a linguagem utilizada em um equipamento com um fim específico, quando criada, é automaticamente protegida no que se refere aos direitos autorais, pelas leis já mencionadas, né? A lei de direitos autorais e a lei de software, independentemente de qualquer registro em órgão específico, certo? Então, observe o seguinte, interessante, a partir do momento que alguém cria um programa, você pode perguntar, Isaac, então se eu criei um programa de computador, eu vou ter que registrá-lo para ele ser protegido. Não, não é preciso registrar. Então, observe aqui, ele até falou. Já, independentemente, certo, de qualquer registro em órgão específico. Então, você não precisa registrar o seu software para que ele seja protegido. Agora, detalhe, certo? Claro, se chega alguém e pega a sua ideia e registra, e aí? Aí complica, né? Você vai ter que provar que desenvolveu aquele software. Então, a gente aconselha a registrar. Mas, independentemente do registro, já está protegido. Certo? Aqui é mais aqui que eu posso falar para vocês. Deixa eu ver se é diretorais, para já mencionadas. Ok, continuando. Certo, interessante, não dá para a gente falar em direitos autorais sem falar de direitos morais. O que é isso? São direitos personalíssimos dos criadores. O que é uma coisa personalíssima? É aquela que pertence a determinada pessoa e apenas a ela. De uma obra, ligados à proteção extrapatrimonial, certo? Não tem nada a ver com dinheiro da mesma, que não se transfere nem quando se dá a venda dos direitos patrimoniais da obra, segundo Maurício Cosé. Ou seja, um exemplo, se por um acaso Pablo Picasso pintou um quadro famoso chamado Guernica, se não estiver enganado, certo? Então o que acontece? Ele vendeu aquele quadro para alguém, certo? Um quadro por $1 milhão, vamos supor, certo? Aí chegou lá, botou o quadro no meio da sala. Aí olhou o nome lá, Pablo Picasso. Não, não gostei não. Vou botar o meu, José Severino da Silva, certo? Então, primeiro precisa ser internado, que é um maluco, certo? Mas se ele faz isso dentro da casa dele, certo? Não tem problema nenhum. Agora, a partir do momento que ele pega aquele quadro e começa a divulgar, dizendo que quem pintou aquele quadro foi José Severino da Silva, ou Isaac Oliveira, no caso, certo? Ele está o quê? Violando direito moral. Que é o nome que o autor, o criador da obra tem, né? Como garantia que mesmo que ele venda aquela obra, o nome dele continuará na mesma. Certo? Aí que vem aquela questão que eu perguntei a vocês antes, que ninguém respondeu. E aí? Alguém que trabalha numa empresa elabora um software, a obra intelectual, certo? Será que ele é o detentor do direito moral, por exemplo? Será que, por exemplo, quando a gente compra um software, lá da Microsoft, o que é que tem embaixo lá na caixinha escrito, né? O símbolo da copyright, né? Direitos autorais e Microsoft. Então, será que, por exemplo, eu, José Severino ou Isaac, trabalho na empresa, criei um software, eu vou querer que na caixinha tenha um símbolo da direitos autorais e meu nome, né? Isaac Oliveira José Severino. Será que isso é possível? Certo? Paulo Pesqueira diz que o aluno Charles responde que não, a empresa é dona. Muito bem, Charles, exatamente. Se você é contratado para trabalhar como programador, certo? Elaborador de software na empresa, e o seu chefe pede, olha, desenvolve um software, você desenvolve, o direito moral e o patrimonial, que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Pertence àquela empresa, certo? Então vamos lá. Direitos patrimoniais. Olha só, se eu estou falando de patrimônio, eu estou falando de dinheiro, certo? Então, o que é que acontece? Eu trabalho numa empresa, a pergunta que eu fiz, certo? Aí desenvolvi um software, então realmente eu não sou o dono daquele software. Então,
qualquer quantidade, sei lá, $1 milhão foi vendido com aquele software, eu não vou ganhar um centavo, só vou ganhar o meu salário, certo? Então o direito patrimonial se refere a dinheiro. Vamos ver aqui. São os direitos de fruição e de disponibilização exclusivos do autor ou titular da obra criada e fixada em suporte mecânico, que para os efeitos legais passa a ser considerado bem móvel. Então, repetindo, são os direitos